Olá, boa tarde a todos. Sou o pastor César. Graça e paz, boa tarde. E eu sou a pastora Magda. Que bom estar com vocês no nosso 51ª live do Pai Nosso. Hoje é dia 21, é 20? Dia 20. Dia 20 de fevereiro de 2023. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na imagem. Vamos começar a nossa live de hoje. Nós vamos, quando a pastora ajeita ali o equipamento, a nossa parte técnica, que somos nós mesmos, mas ainda é ela que ajeita, ajusta essas coisas todas. Então nós vamos orar para dar início a essa live que possa tocar o seu coração, que possa te falar de uma maneira diferente, de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido ou tenha participado de algo assim. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos nesta tarde de terça-feira, de segunda-feira, nesse dia 20 de janeiro, essa nossa 51ª live deste ano. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Fala aos nossos corações, usa a pastora que estará trazendo a palavra nessa tarde. Obrigado por tudo. Sim. Nós te oramos e te agradecemos por cada um dos amigos e irmãos que estarão compartilhando conosco esses momentos. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, pastor. Então, segunda-feira do feriado prolongado. Nós temos aí o estado de São Paulo, nessa época do ano, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, normalmente são esses os estados que mais sofrem nesse período de chuvas fortes. E São Paulo, como disse, São Paulo, Rio, Minas, tem muitas regiões de montanhas, de morros, e pessoas que moram nesses locais, alguns lugares que seriam teoricamente desaconselháveis para se morar, e as pessoas, por falta de condições, acabam morando nesses lugares que são de risco, principalmente nos dias de chuva. Hoje, São Paulo foi atingida na região lá de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Historicamente já houve fortes catástrofes ali em Caraguatatuba, que é uma região que sempre acontece, como também no Rio de Janeiro e Minas Gerais, como disse. Então, nós precisamos orar nesse dia de hoje. 36 mortos lá em São Sebastião, que a cidade já foi declarada como em estado de calamidade. O governador para lá se dirigiu, e acho que até o presidente da República. Então é isso, nós precisamos orar. Os que tiverem condições de enviar mantimentos, eles estão pedindo que mandem, e nós vamos orar então pelas famílias que perderam seus queridos, quase 40 pessoas desaparecidas, como também 36 mortos, né? Vamos orar por isso, para que Deus possa abençoar. Houve também, novamente, lá na mesma região que nós já oramos aqui, mas houve um novo terremoto lá na fronteira entre a Turquia e a Síria. Novo terremoto, ainda não se tem dados diretos de números de mortos ou de desaparecidos, mas logo a gente está sendo noticiado pela imprensa, né? Então precisamos orar de novo por eles e por aquela situação toda lá na região da Turquia, que sofre com um novo terremoto, né? Então precisamos orar por isso. Nós vamos orar pelo planeta e ao mesmo tempo já estaremos orando por essas vítimas todas, tanto aqui do litoral norte de São Paulo, como também lá pela Turquia e nesse novo terremoto que se abateu lá naquela região. Vamos orar então pelo nosso planeta e depois estaremos orando nessas situações.
Nosso Deus, nosso Pai, nós entramos mais uma vez na Sua presença, Senhor Deus, para pedir pelo nosso planeta. Planeta tão vasto, tantos países, mais de 210 países, países longínquos, países que muitos que nós nunca nem ouvimos falar, mas o Senhor é o Criador, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nós queremos particularmente pedir pela Turquia, pela fronteira da Turquia com a Síria, que novamente sofreu um terremoto. E ainda não se sabe o número de vítimas fatais, o número dos desabrigados e essas coisas que são consequências do terremoto. Quantos lares destruídos, quantas casas derrubadas, todo esse sofrimento que irá aparecer. Que o Senhor possa providenciar, Senhor Deus, o socorro para os que sobreviveram também. Que o Senhor possa confortar os corações que sofrem também pela perda dos seus parentes. Também, Senhor Deus, nesse sentido, queremos orar aqui pela cidade de São Sebastião, litoral norte aqui do nosso país, do estado de São Paulo, que também sofrem com as chuvas fortes que caem naquele lugar. São 36 mortos até agora e mais de 40 desaparecidos, cerca de 40 pessoas desaparecidas. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, entrar com as providências necessárias para que, Senhor Deus, essas pessoas que estão desabrigadas possam ser atendidas pelo Estado, atendidas pelas pessoas de bom coração que correm para lá, para ajudar, para contribuir com doações de alimentos, de água, de material de limpeza que todos ali estão necessitando. Seja, Senhor Deus, com todos, seja com o nosso país, seja com o nosso planeta de uma forma geral. Busca e visita cada um deles, Pai. Conforta cada coração que sofre nesse instante. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, confiados em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Seja bem-vindo, você que está aí no YouTube, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook. Vai dando um oizinho que nós vamos estar dando um olá para você. Nós temos aqui a Duda conosco, o Deverlin, depois é Daniele. Seja bem-vindo, se eu não falei seu nome corretamente. Você que está aí no Facebook, vai falando no comentário. Oi, estou aqui, graça e paz seja convosco, paz de Deus. Eu não sei qual é o seu cumprimento, ou boa tarde, olá. Fale conosco e nós vamos estar mandando um abraço para você. Igualmente você aí no YouTube, seja bem-vindo. Ei, vão curtindo, vão colocando corações, vão compartilhando para que o algoritmo lance essa live no nosso Pai Nosso desse dia e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Qualquer tipo de cumprimento é bem-vindo, né, pastora? Qualquer tipo de cumprimento. Olha, o é importante. Pedro Célia está conosco. Seja bem-vindo, bom ânimo, tudo vai dar certo, amém. Tudo vai dar certo para o litoral de São Paulo, para a Turquia, Síria e outros lugares que sofrem com chuva, terremoto, maremoto, guerras, perseguições. Que a paz, a calmaria do nosso Deus chegue até lá e que nós possamos nos levantar, ajudar essas pessoas, como o pastor disse, com oferta, com água, com roupas. Tenho certeza que se você abrir a porta do seu guarda-roupa, você vai ter um agasalho, você vai ter um sapato, um chinelo, um tênis, para estar enviando para essas pessoas que perderam tudo. Lá na Turquia foram mais de 385 mil abrigados, e assim também no nosso Brasil, desabrigados, e assim também no Brasil, o nosso povo ali do litoral norte de São Paulo está sofrendo com as chuvas. Ó Senhor, tem de misericórdia. Vamos orar, lembrar de orar, se tiver meios, se tiver condições de se juntar aos que estão. Alguém está coletando, o governo do estado deve ter disponibilizar. Ligue para o Corpo de Bombeiro que eles vão estar informando onde você pode levar sua doação física. Defesa Civil da sua região, eles podem informar como ajudar. Nós estamos aqui em Brasília, aqui ameaçou chover, o tempo escureceu, mas não choveu até agora. Pelo menos onde nós estamos, Brasília acontece muito disso. Às vezes. É muito grande o Brasil.
Chove num lugar, você vai para o outro, está completamente seco. Mas é assim. Vamos orar pelos que sofrem nesse momento. Já oramos, né? Você lembre de orar. Aqui está o nosso caderno de oração. Você que precisa de uma oração, deixe teu nome ou chame a gente no Messenger ou no WhatsApp e nós vamos estar incluindo seu nome no caderno. Vamos estar orando por você. Se você precisa de uma oração específica, chame-nos que nós vamos estar orando. Será um prazer orar por você. A palavra diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos e o Senhor nos escolheu para estar te ajudando nas suas batalhas. Nosso Instagram, você está precisando reconectar? Não, é o YouTube. É o YouTube. Brasília tem esse problema com nuvens pesadas de chuva, a conexão pode ficar mais fraca. Enfim, vamos para a palavra, pastor? Já são 17h40, temos aí 15 minutinhos aproximadamente para discorrer, para falarmos aquilo que Deus tem para os nossos corações. Amém, pastor? Amém. Posso ir lá? A palavra é sua. A palavra-chave de hoje, do tema, será amor perfeito. Por que amor perfeito? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a expressão do amor perfeito, você dar a vida por outra pessoa. E Jesus, ele não só deu a vida por nós, como ele também nos deu a vida eterna. 2 presentes num só. Ele foi lá, morreu quitando as nossas dívidas que nós tínhamos através do pecado original e nos deu ainda vida eterna. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso e eu quero ouvir sua opinião nos comentários. O que você acha desse presente maravilhoso que foi Jesus, que o nosso Deus nos deu? Dizem que o versículo de João 33 é uma mini Bíblia. João 3,16. Desculpa. Obrigada, pastor. Capítulo 3, versículo 16. João 3,16 é uma mini Bíblia. Então fala assim, todo cristão precisa conhecer esse versículo de decor e salteado. Sabe aquela coisa tabuada que a professora dizia que a gente tinha que saber, a tabuada? Que se a gente soubesse a tabuada, a gente ia bem na vida? Então, esse versículo de João 3,16 é o versículo-chave da Bíblia. Ele é considerado uma pequena Bíblia. Por quê? Porque ele expressa a razão de eu e o pastor e muitas outras pessoas no mundo inteiro pregar o Evangelho. E o Evangelho é a expressão máxima do amor do Senhor, configurado através dos 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem aí o Ato dos Apóstolos, que continua o capítulo 29, que ele não termina, que é o capítulo diário escrito por nós. Então, Atos vai até o capítulo 28 e o 29 é aquele escrito dia a dia, através dos atos dos homens e mulheres que creem em Deus e creem na ordem que ele foi dado de sairmos para fora para pregarmos o Evangelho a toda criatura. E esse versículo de João 3,16, quando a gente fala sobre este amor, muitas pessoas não conseguem entender esse amor de um Deus que se fez forma humana para morrer por todos aqueles, porque Jesus não morreu por uma meia dúzia de pessoas. Não, Jesus... por todo aquele que crê. Todos, né? E até para aqueles que não creem. Porém, aqueles que não creem perdem a oportunidade de ter a vida eterna. Eu quero tratar com vocês um pouquinho antes de tudo isso para entendermos o que é o plano da salvação. Em Gênesis capítulo 1 e 2 está a formação do mundo. A ciência fala que o mundo tem mais de 153 mil anos e nós estamos aí no ano 2023 depois de Cristo ou no ano
deixa eu ver aqui bem certinho que eu anotei, 5.783 no calendário judaico, que começou a contar a partir do Gênesis 12. Mas a ciência diz que o planeta Terra existe há 153 mil anos. Mas como nós escolhemos sermos cristãos, acreditar que existe um Deus maior que criou todas as coisas, toda a nossa referência está na história a partir do Gênesis 12, que começa a ali contabilizar a história do povo hebreu, o povo escolhido por Deus, para uma nova vida, uma vida regrada segundo a vontade do Senhor. Mas ali em Gênesis também, Deus formou Adão e Eva e deu para eles o jardim do Éden para viver. E o Senhor só deu uma condição para Adão e Eva: obedecer a não comer um único fruto de uma árvore. E ali um pouquinho mais na frente, em Gênesis capítulo 2 e no capítulo 3 também, nós vemos a queda do homem através da desobediência dessa ordem. Deus constrói um jardim maravilhoso com toda a infraestrutura para Adão e Eva viver ali juntamente com os seus filhos, porque a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. E o Senhor coloca uma única ordem. Olha, lá no meio do jardim tem essa planta aqui, essa árvore frutífera, e do fruto dela vocês não comerão, porque o dia que comerem, os seus olhos se abrirão e saberão sobre a diferença entre o bem e o mal. E até ali, toda a humanidade que já existia, eles eram puros, eles não tinham a maldade. E a maldade, nós sabemos que ela não é boa. Com ela vem a malícia, vem a inveja, o egoísmo, a mentira, o adultério e tantas outras mazelas que isso traz. Mas sabemos que Adão e Eva caíram, e naquele momento que Deus vai lá na virada do dia, como todos os dias Deus ia conversar com esse casal e com seus familiares, a Bíblia fala que Adão e Eva estavam escondidos. E quando eles se manifestam que estavam escondidos, Deus pergunta por que eles estão escondidos. E eles falam: é porque nós somos nus. Então veja, a inocência deles foi tirada, porque eles viviam nus. Sim, viviam sempre Estavam nus. Sempre estiveram, e o Senhor passava toda a tarde com eles, para estar com eles, para conversar, para saber como é que foi o dia deles. E de repente eles se viram nu. Então Deus falou: vocês desobedeceram, perderam a inocência. E ali toda a história, que não é isso que nós vamos adentrar agora. É só uma pincelada bem fraquinha, para entendermos o que João 3,16 fala. E então ali Deus fala que colocaria inimizade entre a mulher e o fruto dela, mas nasceria entre o homem, mas nasceria do fruto da mulher um que esmagaria a cabeça do nosso inimigo, ali configurado através da serpente que enganou a Eva. E a partir dessa promessa, o povo de Deus esperou 1800 anos para o nascimento do Messias. E então foi falado sobre o nascimento de Jesus em muitos livros dos profetas, mas eu anotei uns aqui apenas, que é Isaías capítulo 7, 14, que fala da profecia do nascimento do Salvador através de uma virgem. Lembra que Deus falou para Eva que do fruto da mulher nasceria o que esmagaria a serpente. Então, Isaías, no capítulo 7, 14, ele fala claramente que da virgem nasceria o Salvador, se cumprindo essa profecia em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 a 23. O pastor ainda quer falar sobre a questão do Isaías, dessa profecia? Quanto tempo foi, né, pastor? Não, só para quem às vezes não tem familiaridade, explicar que esse livro, esse profeta Isaías, ele profetizou o ano cerca de 740, entre 740 e 680 a.C. Essa contagem normalmente é assim, se aproximando do número mais antigo para o mais próximo. Então Isaías profetizou entre 740 e 680 a.C. Então ele profetizou isso, que o menino nasceria de uma virgem.
E em Mateus, essa profecia se cumpre quando o Senhor Jesus nasce ali através de Maria. Em Miqueias, que é um outro profeta, também fala que o Salvador do mundo nasceria em Belém. E em Mateus, mais uma vez, no capítulo 2, e no versículo 4 e 6, apresenta a cidade que Jesus nasceu, em Belém, conforme foi falado aproximadamente 600 e poucos anos antes de Cristo. E veja, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha correio, não era algo que fosse assim uma informação fácil. E até mesmo quando os papiros foram encontrados no Mediterrâneo, no Mar Morto, eles foram encontrados em épocas diferentes, através de um menininho lá passeando, joga uma pedra, olha como Deus faz, o menininho passeando com seus pais, joga uma pedra, a pedra pega um buraco de uma montanha, ele vai lá atrás da pedra e encontra os papiros. E ali então começou-se uma investigação e foram encontrando vários papiros sobre as histórias do povo de Deus. E com isso, teólogos, arqueólogos, cientistas, padres, bispos e muita gente gabaritada, historiadores, professores de faculdades, entraram num concílio de estudar a palavra e ali formando então a Bíblia. E a Bíblia não está em ordem cronológica, às vezes nós temos uma confusão com datas porque ela não está em ordem cronológica, mas nós entendemos que a profecia se cumpre depois de 1800 anos da promessa que foi feita a Eva, a Adão, da esperança do resgate, da comunhão que foi quebrada no jardim do Éden. E então, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Isaías, capítulo 53, que é muito importante entendermos o que esse versículo de João 3,16 fala. E Isaías, capítulo 53, como o pastor disse, mais ou menos 600 e poucos anos antes do nosso Salvador nascer, Isaías escreve com perfeição o que ia acontecer como um Jesus adulto, o Jesus que ia nascer, o menino que ia crescer e ia pregar o evangelho, e ele ia morrer da forma que ele ia morrer, da forma que ele ia ser sepultado. Ele não era ele não era tratado em Isaías como Jesus, né? O Messias. O Messias que nasceria de uma virgem. E o nome coincide com aquilo mas que... Mas ainda a pastora da pastora Leia chama de senhora. Amém, pode me chamar de senhora, eu sou senhora mesmo. Mas não, eu não costumo chamar de senhora. Ele foi minha ovelha há muito tempo. Não, então, o importante é que essas descobertas dos pesquisadores, tem um livro muito antigo que fala dessas descobertas, fala assim, e a Bíblia tinha razão. Eu lembro do tempo do Círculo do Livro, que eu quis comprar esse livro, só pensei na época que não pude comprar, mas falando das descobertas arqueológicas, e a Bíblia tinha razão. Então são descobertas que foram comprovadas pelos estudiosos já dos dias mais recentes. E cada dia que passa é mais e mais confirmado a eficácia e a veracidade da Bíblia. É isso mesmo. Vamos lá ler Isaías 53, do 1 a 9. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos.
Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na morte, porquanto nunca fez injustiça, e não houve engano na sua boca. Então veja, esse Jesus, esse Filho de Deus, esse Jesus que é um Deus, ele se fez carne, assumindo todas as nossas dores, transgressões, pecados, tudo que nós fizemos de errado, por amor. Por isso que João 3,16 é a expressão máxima do amor perfeito, porque Deus nos amou ainda sendo pecador, cada um de nós. Não importa o que eu fiz ou o que eu faço, não vai mudar o amor que Deus tem para nós. Mas precisamos entender que Jesus veio para ser a esperança de um povo que está condenado a morrer. E esse povo sou eu, é o pastor, é você. Esse povo somos nós. Sem Jesus, nós estamos condenados. Mas com Jesus, nós estamos libertos, porque Ele pagou toda a nossa dívida. Sem falar nada, Ele assumiu todas as nossas transgressões, sendo o único Filho de Deus. E como entender esse amor? Humanamente ninguém consegue entender esse amor. Um homem vai e morre por mim, como assim? Eu não consigo entender. Isso é loucura demais para mim. Mas a palavra em João 16:8 diz que essa é uma ação do Espírito Santo para as nossas vidas. Se o Espírito Santo, que é aquele que quando Jesus disse, eu irei ao Pai, mas eu vou rogar para que Ele envie o Consolador, esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um ser. Como eu estou falando com você, Ele também quer falar com todos. E é só Ele que pode nos convencer do pecado, da condenação e do juízo. Por mais que eu e você possamos ser bonzinhos, possamos dar a nossa vida por alguém, isso não é uma condição para herdarmos a vida eterna. Para herdarmos a vida eterna é somente aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por quê? Porque em João 3,16 diz que Ele é o único Filho de Deus. E a Ele foi dado todo o poder. E por amor, Ele morreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Nós somos estrangeiros aqui, como diz no livro 1 Crônicas, capítulo 16:8. Eu e você somos estrangeiros nessa terra. Essa terra, nós estamos aqui como uma neblina e daqui a pouco nós não estamos mais. Nós corremos muitas vezes para ganharmos tantas coisas e não buscamos o elevo espiritual. Nós somos eternos. A Bíblia diz em João 5:24 que nós somos eternos e nós temos um Pai, como diz em Isaías 64:8 e também em Hebreus 12:9. E que o Senhor nos ama através de João 3:16. 18 horas. Olha que perfeito. Esse Pai nos ama. E esse Jesus que veio para que eu e você tivéssemos a vida eterna, nos ensinou a orar o Pai Nosso. E agora, 18 horas, nós vamos orar. Prepara o teu coração. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Deus é o nosso Pai. Como lemos aqui na referência que está em Isaías 64:8 e Hebreus 12:9. Ele é o nosso Pai. Ele já nos ama. Ele enviou o melhor, aquele que era o sacrifício perfeito para que nós tivéssemos vida eterna. Tem gente que está comprando creme, fazendo harmonização, tomando remédios para ter mais vida. E há muitos cientistas trabalhando na fonte da vida eterna. Quantos filmes em Hollywood foram feitos sobre a fonte da vida eterna? Quantos nós velhos não queriam encontrar o Cancún? O Cancún nosso é Jesus, porque Ele nos dá a vida eterna. As forças serão renovadas. Nós iremos para um lugar eterno, aonde não há morte, aonde não há dor, aonde não há tristeza, nem guerra, nem fome, nem sede. E você pode fazer parte desse lugar. Ore ao Espírito Santo, como está ali em João 16:8, e diga: Espírito Santo, o Senhor foi apresentado a mim hoje, através do programa Corrente do Pai Nosso. E é o Senhor que tem a função de me convencer dos meus pecados, da condenação e do juízo. E se isso é real, me convença, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser eterno. Eu quero viver com Deus e com Jesus. E Ele fará isso na sua vida. E você terá uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Pastora, nós registramos ali, está Josilene, o professor Zlodeci, nosso irmão e amigo lá do Mato Grosso, da região do Pantanal, que tem nos acompanhado quase que diariamente. A Maria Donizete Martins. Também são todos bem-vindos e aqui no A Olávia também está conosco, deu uma subidinha lá, o Duarte também está conosco lá no YouTube também, você que está conosco, um grande abraço. Isso, a pastora hoje tomou todo o tempo dela e não sobrou quase nem para mim respirar aqui. Não, tudo bem, é assim mesmo, mas se esforce em compreender o plano de amor que Deus tem por você. Como foi apresentado? O que aconteceu? Tem ali. A Olávia disse que hoje mesmo colocou sobre esse versículo. Olha aí, Deus confirmando. Deus é um Deus de amor, é um Pai que nos ama de uma forma extraordinária. Foi a maior expressão de amor de Deus pelo ser humano, foi essa, em mandar Jesus Cristo. Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que estava lá nos céus, estava com Ele. A Bíblia fala, registra que Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Aí Ele veio ao mundo para dar a sua vida no nosso lugar. A morte que nós merecíamos morrer, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Existem muitas religiões que você tem que fazer sacrifício para alcançar a evolução. Algumas teses falam da reencarnação. Eu não quero reencarnar, eu quero ir direto para o céu, eu quero ir para a vida boa. A Bíblia registra e a Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma só vez. Vindo depois disto o juízo. A Bíblia, pronto, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Porque o Senhor Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele diz que não existe essa coisa de reencarnação. Está proposto ao homem nascer, viver e morrer uma única vez e depois disso vir o juízo. Então, eu quero estar com Deus, quero estar lá na eternidade. Se você precisa de algum esclarecimento sobre o plano de salvação, escreva-nos também. Tem o e-mail que vai ficar colocado no final, que é, se a pessoa quiser falar agora, pastorescesarimagda@gmail.com, WhatsApp DDD 45, o código internacional é o +55, DDD 45 99106 2344. Se você quiser, como o pastor falou, entre em contato conosco. Entre em contato e nós estaremos, claro, sempre dispostos a orar, a explicar, dar uma explicação maior sobre o que foi falado em qualquer uma das nossas lives, um assunto que não ficou bem entendido. Se ficou alguma dúvida para você, coloque aí, mesmo que seja, por exemplo, hoje você poderia falar, olha, eu gostaria ontem de falar alguma coisa e eu não entendi bem, a gente pode esclarecer, vocês poderiam me esclarecer sobre isso?
E nós estaremos à disposição. Também pode disso, deixar nos comentários que nós deixaremos ali um feedback nos comentários, qualquer dúvida. Enfim, Sim. todos os versículos que falamos vão estar registrados ali na descrição depois da apresentação do vídeo, para vocês estudarem um pouquinho mais e lerem na Bíblia de vocês, e com certeza Deus tem algo maravilhoso. É isso aí. Então esperamos vocês amanhã nesse mesmo horário, das 17h30, das 17h30 às 18h. Hoje nos estendemos um pouquinho mais, mas faz necessário. Não é à toa. Não é à toa, é por uma boa causa, né? E com aquele esclarecimento estaremos de volta amanhã, então. Então, graça e paz. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe. Graça e paz.